Marcelo Costa de Andrade, mais conhecido como Vampiro de Niterói, é um assassino em série brasileiro. Ele é acusado de ter matado cerca de 14 meninos nas redondezas de Itaboraí, a cerca de 30 quilômetros de Niterói, no Rio de Janeiro, entre abril e dezembro de 1991. Marcelo viveu parte da sua infância na Rocinha, uma favela do Rio de Janeiro. Vivia num lar desestruturado e sua mãe, uma empregada doméstica, apanhava constantemente do marido. Foi mandado por um período para viver com os avós no Ceará, onde disse que apanhava muito. Tempos depois, foi mandado de volta para o Rio de Janeiro, onde constantemente era vítima de maus tratos dos novos companheiros dos pais. Foi nesse período que foi abusado sexualmente por um homem mais velho. Foi então internado em um colégio para meninos, mas não tinha bom desempenho nas aulas. Lá, era hostilizado pelos colegas e chamado de retardado. Aos 14 anos foi mandado embora do internato, pois a instituição só acolhia jovens entre 6 e 14 anos. Assim que saiu do internato, passou a se prostituir. Segundo Marcelo, sempre era ativo durante seus programas, mas certa vez um homem mais velho o teria obrigado a ser passivo, o que o perturbou muito. Nessa época, ele tentou cometer suicídio. Tempos depois, foi enviado para a Funabem, mas meses depois fugiu e voltou a se prostituir, sendo que aos 16 anos foi morar com um homem, o porteiro Antônio Batista Freire, que começou a sustentá-lo e o apresentou à Igreja Universal do Reino de Deus. Mesmo com o sustento do companheiro, Marcelo continuava a se prostituir, até que se separou e voltou para a casa da família. A partir daí, largou a prostituição e começou a trabalhar formalmente, ajudando a família nas contas e nos afazeres domésticos. Marcelo frequentava os cultos há cerca de 10 anos na época, além de assistir às celebrações pela TV diariamente. Segundo ele, foi num desses cultos que ouviu que quando as crianças morrem, elas vão para o céu. Segundo a lógica do assassino, ele não matava adultos, pois poderia os estar mandando para o inferno. Marcelo gostava de ver as pregações do bispo Edir Macedo e ler muitas revistas pornográficas. Gostava de ouvir músicas da Xuxa e de outros ídolos infantis da época. A mãe de Marcelo conta que ele tinha o estranho hábito de ficar ouvindo uma fita gravada de quando o irmão mais novo estava chorando. Em 16 de dezembro de 1991, Altair Medeiros de Abreu, de 10 anos, e seu irmão Ivan Medeiros de Abreu foram até a casa de um vizinho que prometeu oferecer-lhes um almoço. Na época, eles residiam em uma área carente do bairro Santa Isabel, em São Gonçalo, município próximo a Niterói. Os dois eram filhos de Zélia Abreu, uma empregada doméstica que tinha outros 5 filhos. Quando os dois garotos passavam pela estação central de Niterói, foram abordados por Marcelo, que, segundo Altair, teria lhe oferecido cerca de 4.000 cruzeiros para que os dois o ajudassem a realizar um ritual religioso católico. Os 3 pegaram um ônibus e foram parar numa praia deserta nos arredores do viaduto do Barreto. Nesse momento, Marcelo tentou deixar Ivan, o garoto mais novo, que fugiu assustado e foi capturado em breve. Atordoado, Altair viu seu irmão ser abusado sexualmente por Marcelo, que após o ato o enforcou, avisando Altair que seu irmão estava dormindo. Apavorado, Altair passou a fazer tudo o que Marcelo pedia, sendo depois levado pelo assassino até um posto de gasolina, onde se limpou sob os olhos atentos de Marcelo. Os dois dormiram em Matagal e na manhã seguinte partiram para o Rio de Janeiro. Segundo consta, durante o trajeto, Marcelo teria se oferecido para morar com Altair, que teria concordado imediatamente. Olha o pavor desse menino, né? Nos depoimentos após o crime, Marcelo disse que teve piedade do garoto, pois ele teria sido bonzinho e prometido ficar com ele. Na época, Marcelo trabalhava como distribuidor de panfletos e teria que aparecer no trabalho para buscar seus papéis. Assim que ele se distraiu, Altair aproveitou e fugiu do assassino. Quando chegou em casa, através de uma carona, Altair não revelou que seu irmão havia sido morto. Ele só revelou o crime para uma das irmãs mais velhas dias depois. Marcelo não tentou procurar Altair, nem tentou esconder o corpo, mas voltou ao local do crime dias depois
para modificar a posição do corpo. Segundo consta, as mãos do garoto estavam dentro dos shorts, o que afastou a tese inicial de afogamento, sendo constatado depois o abuso sexual. Quando o corpo foi identificado pela mãe de Van, Altair levou os policiais até o trabalho de Marcelo, que confessou o crime imediatamente, não demonstrando surpresa. Na delegacia, Marcelo confirmou ser o autor de mais 12 assassinatos. Ele revelou um dos seus primeiros crimes. Segundo o próprio, em junho do ano de 1991, ele havia acabado de descer de um ônibus quando viu o garoto Odair José Muniz dos Santos, de 11 anos, pedindo esmolas na rua. Marcelo então convenceu a ir até a casa de uma tia para pegar cerca de 3.000 cruzeiros que seriam dados ao garoto. No entanto, Marcelo levou Odair até um campo de futebol e tentou abusar do menino, e como não conseguiu, o enforcou. Logo após o crime, Marcelo foi para casa jantar e voltou mais tarde, quando decapitou o corpo do garoto. Marcelo afirmou que fez isso com o garoto para se vingar do que faziam com ele durante a época em que viveu no internato. Marcelo ficou conhecido como o Vampiro de Niterói, pois ele bebia o sangue de suas vítimas enquanto as abusava. Marcelo cumpre pena em manicômios judiciários desde 93 e confessou 13 dos 14 homicídios atribuídos a ele, 8 dos quais foram confirmados pela polícia. Em 2017, cumpria a pena no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo.